Fazer a leitura de um mapa natal, de acordo com as técnicas helenísticas, medievais, é bem diferente da forma como se lê na astrologia moderna, certo? Então, existe um passo a passo, né? Existem algumas técnicas que são imprescindíveis que você faça, né, na hora da leitura e outras não. Então, nós vamos mostrar aqui as que eu julgo imprescindíveis na hora de fazer a leitura, até para você conferir se o horário está certo ou não com o cliente, né? É fundamental que você faça o cálculo da, pelo menos o cálculo do temperamento, né, das qualidades primitivas, certo? Eu vou mostrar aqui também outro cálculo que para algumas pessoas interessam, outras não, né? Mas que também se torna importante na análise astrológica. Eu gosto, né, de fazer esse cálculo. Às vezes revela para o cliente, quando ele permite. Quando ele não quer saber disso aí, eu simplesmente deixo, porque é um assunto tabu, um assunto que pouca gente quer realmente e tem o preparo para saber desse tipo de informação, que é o cálculo da longevidade. Então, vamos começar aqui com o cálculo do temperamento, né? O cálculo do temperamento, ele se baseia não simplesmente quantos planetas tem em fogo, em terra, em água, em ar, etc., como a gente costuma ver as pessoas fazendo na astrologia moderna, né? Aqui, por exemplo, se a gente fosse contar tem até um modelo aqui de mapa. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Fogo, tá vendo? Terra, ar e água. Então, você conta, né? Quantos planetas tem, por exemplo, aqui Terra. Terra tem um, aí se contar com o Transaturnino tem dois, aí três, quatro, cinco. Cinco em Terra, né? Aí fogo seria um apenas e o ascendente. Aí ar tem Marte, o Sol e a Lua, tem três, né? Água tem o Mercúrio aqui em Escorpião, no resto não tem. E pronto. Então seria dessa forma que você contar, né? Então aqui o que predominaria seria o elemento terra, entendeu? Então seria melancólico, simplesmente. Só que na astrologia clássica não funciona dessa maneira. A gente faz o cálculo de acordo com as qualidades primitivas, que se torna bem mais certeiro. Às vezes não coincide de jeito nenhum a quantidade de planetas no elemento com o temperamento real da pessoa, tá? Então vamos lá. Então passo a passo é assim. Primeiro a gente observa a qualidade do signo ascendente. Como é Áries, Áries é quente e seco, que é fogo, né? Então a gente pontua um ponto no quente e um ponto no seco, certo? Próximo passo. Onde está o regente, o signo, a qualidade primitiva do signo do regente do ascendente? Então, como o ascendente é Áries, que é regido por Marte, e está em Libra. Libra é quente e úmido, que é o ar, né? Se você não conhece essas atribuições, a gente tem aqui no nosso canal explicando como é que funciona essas qualidades primitivas, tá certo? Tem vídeos falando sobre isso. Então, ponto para o quente e úmido. Ponto para o quente
um ponto para o úmido. Próximo passo é os planetas presentes no ascendente, né? Se a gente considera a questão dos signos inteiros, a gente tem e se considera também os nodos, certo? Nessa avaliação da casa 1, certo? Os transaturninos nessa avaliação eles não aparecem, certo? Então a gente veria o seguinte, ó. Se a gente for analisar pelos signos inteiros, a gente colocaria ponto apenas para o frio e seco, que é a qualidade do nó do sul, certo? Se a gente leva em consideração o sistema de casas plastos, aí a gente coloca ponto para o frio e seco do Saturno, quente e úmido do Júpiter, tá certo? Então teria esse TI, tá certo? Mas vamos levar em consideração aqui o sistema de casas do Plastos, tá certo? Então vamos lá. Então é ponto para o frio e seco e ponto para o quente e úmido, porque é o planeta, a qualidade do planeta, não é do signo, do planeta, certo? Então temos aqui um ponto. Saturno é frio e seco, então um ponto para o frio, um ponto para o seco, um ponto para o quente, um ponto para o úmido. Próximo, signos dos planetas em aspecto com o ascendente. Então, nós temos aqui o ascendente e o planeta que está fazendo aspecto é o Sol, uma oposição, né, ao ascendente, certo? Então, o Sol está em Libra, então é ponto para o quente e úmido. Pronto. Agora o signo da Lua. Signo da Lua. Lua está em Aquários. Aquários é quente, é ar quente e úmido. Então ponto novamente para o quente e para o úmido. Signo do regente da Lua. Quem rege a Lua é Saturno, que é o dono de Aquários. Então, o signo que Saturno está é frio e seco como ele, ou seja, está em Touro, né? Então, é ponto para o frio e seco. Né? Frio e seco. Agora é dos signos dos planetas em aspecto com a Lua. Então, vamos observar primeiro quais são eles. Então, temos o Mercúrio, né, fazendo uma quadratura, e Marte fazendo um trígono, certo? Então, ponto para o frio e úmido, que a água é fria e úmida, e ponto para o ar, que é frio, quer dizer, que é quente e úmido. Então, aqui, um ponto para o quente e úmido, um ponto para o frio, e aqui como o úmido aparece duas vezes, a gente coloca 2. Muito bem. Agora, planetas em conjunção com a Lua. Existe? Não, não existe. Certo? Não tem nenhum planeta fazendo conjunção com a Lua. Então, essa etapa a gente pula. Fase da Lua. Fase colérica.
colérica. Já passou dos 90 graus, então é colérica. Quente e seca. Muito bem. Agora, estação do ano. Outono, né? Sol em Libra, outono, que é frio e seco. Planeta que é dono da carta. Agora aqui é a qualidade do planeta. O ascendente é Áries, então o dono da carta é Marte. Quente e seco. Pronto, agora aqui a gente vai fazer a soma total das qualidades primitivas, certo? Então aqui nós temos na qualidade quente 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8. 8 pontos para o quente. Para o frio, 4. Para o seco, 6. Para o úmido, deixa eu ver, 4, 6 também. Pronto. 6. Então nós temos aqui predominantemente uma qualidade, as qualidades quente, seco e quente, úmido vencendo, certo? Quando dá empate, assim, a gente sempre leva em consideração o que o temperamento do ascendente e da fase lunar, porque a fase lunar também é um temperamento à parte, não um temperamento que às vezes não fica à vista, mas ele está ali. Então ele pode servir de desempate. Então o John Lennon, né, embora ele tenha bastante da qualidade quente e úmido, que é qualidade da socialização, sanguíneo, né, da empatia, da bondade, da gentileza, tem também da questão do colérico. O que predomina, na minha avaliação, é o colérico, porque ele tem o ascendente em fogo. Então, ele vai gostar de aparecer, de liderar, de chamar atenção, às vezes chamar atenção a qualquer custo, né? Pavio curto, quer fazer as coisas em alta performance, né? Então, tem tantas qualidades positivas e negativas do temperamento colérico, certo? E como ele tem uma lua colérica também, isso já enfatiza ainda mais essa questão, e o ascendente também é colérico, né? Então, eu bateria o martelo dizendo que esse nativo era colérico, certo? Pronto. Agora nós vamos analisar a questão do cálculo da longevidade, certo? Eu já fiz alguns estudos de caso, realmente é uma técnica que funciona assim de forma bem interessante, certo? Em alguns casos, por exemplo, o caso do escritor Stephen King, né, que apontava para a morte dele na data apontada do acidente, mas ele acaba escapando. Devido à tecnologia, a gente tem que dar um desconto, né, para as circunstâncias da modernidade e que nunca encarar isso como uma forma fatalista, mas que pode mostrar um grande perigo de fato, né, quando tem aí uma longevidade, um cálculo de longevidade baixo, como é o caso desse mapa aqui, certo? Do John Lennon. Então, como é que é feito? A gente primeiro procura o planeta quer dizer, o astro que é o dono da seita, certo? Como a seita é noturna, né? Ou seja, o Sol está abaixo da linha do horizonte,
a gente vai verificar primeiro a Lua, se a Lua é válida, certo? Se a Lua é válida como um RILEG, que é o ponto vital. Se a Lua não servir, a gente vai para o Sol. Se o Sol não servir, a gente passa para a parte para o ascendente. Se o ascendente não servir, procuramos a parte da fortuna. Se a parte da fortuna não servir, a gente vai para a lua pré-natal. Se nenhum dos RILEGs são válidos, então significa que a pessoa vai morrer prematuramente. Tá? Mas aqui no caso, assim, tem as regras, né? Quando um RILEG não serve, quando ele está cadente, quando ele está em exílio ou em queda, tá certo? Ou então quando ele está aflito por maléfico. O que é um planeta aflito por maléfico? É quando ele faz uma aplicação de aspecto desafiador com um planeta maléfico, Marte ou Saturno. Marte ou Saturno, tá? Então, no caso, a Lua ela está fazendo uma quadratura com Mercúrio, mas não é maléfico. Está tá se separando de Marte, mas é num trígono, e ainda por cima é um aspecto tranquilo, que é um trígono. Então, nesse caso, a Lua não está em exílio, não, se estivesse em Capricórnio, ela já não serviria. Em Capricórnio ou então em Escorpião, não serviria. Se tivesse na casa 12, também não serviria, porque estaria cadente, ou na 9, também não serviria. Se tivesse em oposição a Saturno, também não serviria. Quadratura a Marte, não serviria. Certo? Aí passaria para o ascendente. Mas aqui no caso, já é válido. Certo? Por quê? Porque ela não sofre nenhuma aflição e nem está nem exílio, nem queda, nem casa cadente. Então, a gente tem ela como um RILEG válido, ou seja, um ponto vital válido. Qual o próximo passo? Achar os anos doados pelo Alcocodem. O que é o Alcocodem? É o regente do ponto vital. Então, como a Lua está em Aquários, isso significa que o Alcocodem é Saturno. Então, a gente vai procurar a dignidade essencial de Saturno. Dignidade ou debilidade essencial. Saturno, ele está em signo de Vênus, na exaltação da Lua, na triplicidade da Lua, nos termos de Mercúrio, na face da Lua, certo? Então, isso significa que ele está na condição chamada de peregrino. Peregrino. Peregrino é uma debilidade. Assim como está em exílio ou em queda é uma debilidade. É menos grave, mas é uma debilidade. Então, ele não ganha. Agora vamos lá para a tabela de anos. Essa tabela de anos, ela funciona assim. Ó. Se um planeta ele está em uma dignidade maior, domicílio, exaltação, ele ganha os anos máximos. Então, por exemplo, se o Saturno estivesse em Libra ou em Capricórnio, ou no próprio Aquários, já daria 57 anos. Se ele tivesse nos termos, na face ou na triplicidade, ganharia 43. Mas no caso, o Saturno ele está peregrino. Então é como se ele vai ganhar os anos menores de Saturno, que são 30. Se ele tivesse exilado, se ele tivesse peregrino, se ele tivesse em queda, 30. Certo? O mesmo vale para os demais. Recebe os anos menores. Só que não para aí. Né?
Além dos 30 anos, a gente tem que ver se existe alguém ajudando a dar mais anos de vida para esse ponto vital, certo? Então, nós temos aqui um Saturno que ele está fazendo um aspecto de oposição a Júpiter, mas ele está fazendo uma aplicação, uma conjunção aplicativa, né, no caso, a um benéfico, que é o Júpiter. Então, isso conta, certo? Isso conta, porque o Júpiter, assim como os benéficos, se eles estiverem ajudando o Alcocóden, né, isso vai ajudar ele a ganhar mais anos de vida, que é o caso, né? Então, o Júpiter, ele entra na equação, ele vai doar mais alguns anos, são os anos menores do luminário ou do planeta benéfico que o Alcocóide estiver tendo algum tipo de relação, ou conjunção, ou sexto, ou trígono. Então, aqui no caso, o Júpiter ele vai doar mais 12 anos aproximadamente. Se o Saturno estivesse fazendo um trígono com o Sol, seriam 19. Com Vênus, 8. Né? Com a Lua, 25. Certo? Mas aqui é o Júpiter. E o Júpiter está doando 12 anos. Então você soma. 30 mais 12 dá 42. Certo? Então, se você for pesquisar a história da vida do John Lennon, vai ver que bate. Vai ver que bate bem direitinho aí a situação do cálculo da longevidade. Então, note que essa questão da seita planetária ela é muito útil para determinados tipos de técnica de leitura. Né? Não é, você funciona melhor à noite, você funciona melhor de dia. Isso não tem nada a ver. Certo? Tem nada a ver. Eu, por exemplo, meu mapa é noturno. Né? Meu mapa é noturno. Agora, eu detesto ficar acordado à noite. Dá 9h30, 10 horas eu estou ali cambaleando. Acordo cedo, durmo cedo, acordo cedo e a minha mente fica assim embaralhada à noite. Então, tem nada a ver isso daí, certo? Mas para fazer, por exemplo, a análise na técnica das triplicidades, né? Na cronocracia das triplicidades, aí você saber se o mapa é diurno ou noturno faz toda a diferença para identificar o maléfico potencialmente mais perigoso do mapa. Também a gente utiliza essa questão da seita planetária. Né? Aqui a gente vê, por exemplo, um Mercúrio. Se eu for analisar esse Mercúrio aqui, esse Mercúrio ele está em Hades, né? Ele está fortíssimo. Por quê? Porque o mapa é noturno, o Mercúrio ele nasce depois, ele é oriental, quer dizer, é ocidental ao Sol, né? Ele nasce depois do Sol, ele se põe depois do Sol, né? Então ele faz parte da seita noturna. Se ele nascesse e se pôsse antes do Sol, que aqui é a linha do horizonte, né? Aqui é a noite, aqui é o dia. Aí ele seria diurno, da seita diurna. Então, os planetas diurnos Sol, Júpiter e Saturno. Os noturnos, Lua, Vênus e Marte. E o Mercúrio, se ele está oriental, ele faz parte da seita diurna. Se ele está ocidental, ou seja, ele nasce e se põe depois do Sol, ele é da seita noturna. Né? Então, uma série de outras técnicas a gente analisa por essa lógica
da seita planetária, certo? Então, tem nada a ver, funciona melhor de dia, de noite, isso é bobagem, papo furado, viu? Papo furado de quem não conhece é, as técnicas, né, de leitura clássicas. Ok, pessoal, então depois daqui a gente começa a avaliar, tem a astrologia mística, né, onde você analisa os posicionamentos dos astros de acordo com a lógica da estrela dos caldeus, né? Aí envolve os vícios, as virtudes, as divindades, né? Os perseguidores espirituais. Então, envolve uma mística. Aí depois você pode analisar de acordo com a ênfase do mapa, né? A gente vê aqui uma ênfase do quadrante 2, aí já são técnicas mais modernas, né? Que enfatiza os hábitos, a criação artística, né? Os vícios também, aqui tem 3 astros, né? Então, predominantemente, a ênfase está aqui, além de ter um transaturnino aqui, né, também. E a sequência, depois de que é feita esses cálculos, né, essas avaliações preliminares, elas vão ser determinantes. A relação entre o Sol e Lua, como é que ela está funcionando. Aqui está ótima essa relação Sol e Lua, né? Os planetas Sol e Lua estão no mesmo elemento, então isso já facilita muito para o processo criativo. A gente vê a fase lunar, a relação que existe entre o Sol e a Lua, né, a dinâmica do eu, do outro, né? Isso é muito importante. Inclusive pode até cobrir algumas debilidades em determinadas casas terrestres, a relação boa Sol e Lua, né? Aí, a partir daqui, que é feita toda essa avaliação, né, a gente tem ciência do temperamento da pessoa, porque isso vai servir para aquilatar determinadas interpretações relativas aos signos, às casas, os aspectos dos planetas, para avaliação na saúde, na escolha da carreira mais adequada, né? Os cuidados na alimentação, tudo isso, né, a tradição mostra como interpretar o mapa. Então, se você não conhece nada da tradição astrológica, vai direto para esses manuais modernos, né, a tendência de você ficar viajando na maionese com aquelas palavras-chave batidas é muito grande, né? Aí aqui na sequência a gente começa analisando casa por casa, começando pelo ascendente, né? Aí onde está o regente do ascendente, os aspectos com o ascendente, com o regente do ascendente, aí vai passando casa por casa, casa 2, casa. Primeiro eu analiso assim, as casas angulares, são as mais importantes, a 1, a 7, o nativo, o outro, né? As sociedades, cônjuges, parcerias, aí trabalho, casa 10, a família, casa 4, aí as casas de dinheiro, 2, 8, 5 e 11, as casas de boa cadência, que são casas de aprendizado, de estudo, né? A 3 de viagens também, né? A 3 e a 9. Aí as casas de má cadência, que é a 6 e a 12, casas de enfermidade. As casas de enfermidade geralmente são a 6, a 12 e a 8. E também a gente analisa os maus aspectos feitos de planetas com os maléficos, né? Principalmente os maléficos. O posicionamento dos maléficos também geralmente identificam problemas de saúde, né?
e vai corrigindo assunto por assunto, casa dos valores, do dinheiro, da comunicação, família, filhos, etc. Né? Até aí depois é feita uma análise das cronocracias, a gente dá uma olhada nas firdárias, o que é que está sendo ativado, né? Depois dá uma olhada na profecção do ano. Aí daqui dessa mandala do mapa natal, você abre também outras mandalas. Tá tendo fumaça aqui, tá faltando ar. Então, por exemplo, a revolução solar, a revolução lunar, você faz a partir do mapa natal, certo? Aí você junta com os trânsitos, junta com a profecção, a firdária, para avaliar dentro do que está sendo mostrado, para fazer, por exemplo, uma previsão anual, certo? Ou mensal, né? Dentro daquilo que o cliente deseja, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser marcar a leitura do seu mapa, a gente oferece esse serviço, com certeza, tá certo? E espero ter contribuído aí para você que também é um diletante, um estudante de astrologia, né? Com a análise que foi feita aqui desse mapa, como um estudo de caso, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.